Boa noite a todos, bem-vindos ao Contraponto. O Contraponto é um programa, uma parceria entre os sindicatos bancários e o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. E o Contraponto, nós estamos no terceiro programa, ele teve um pequeno intervalo aí por conta da greve dos bancários, e a gente está voltando hoje com um assunto que está aí na ordem do dia, que é exatamente um debate sobre a regulação da internet, sobre o marco civil da internet. Lembrando que esse programa tem a duração de 1h20, são 4 blocos de 20 minutos, com pequenos intervalos. E no primeiro bloco a gente vai contar com o João Pérez, da Rede Brasil Atual. Boa noite, João. Boa noite, João. E com o Eduardo Guimarães, que é do Blog da Cidadania. Boa noite, Edu. Boa noite, Giovanni. No segundo bloco, a gente vai contar aí com o Altamiro Borges, que é do Barão de Itararé, e com a Conceição Oliveira, do Blog Maria Fru. E vocês podem mandar suas perguntas, né, conforme o programa vai acontecendo, nesse endereço que vai ficar exposto aí para vocês pelo Facebook. Bom, e a gente, para falar desse assunto, né, a gente já está aqui no estúdio com o Sérgio Amadeu. O Sérgio, que é doutor em ciência política e membro do Comitê Gestor da Internet, que vai nos explicar aqui o que está sendo discutido, onde é que está essa discussão, né? Está no Congresso Nacional, né? Como é que está, em que pé que está, e quais são as polêmicas, né? Porque tem muitas polêmicas em torno dessa nova regulação, dessa legislação. Boa noite, Sérgio. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Valeu. Bom, Sérgio, a gente começa te fazendo uma pergunta. Explica para a gente um pouco, né, o que tem de positivo e negativo nesse marco. Sei que tem uma polêmica aí sobre a questão da neutralidade. O que é isso? Fala um pouco para a gente. Também depois o Edu e o João vão fazendo perguntas, né, conforme o andamento do programa. Bom, o Marco Civil é uma proposta de lei que visa assegurar os direitos e deveres dos usuários de internet no Brasil e das empresas também que usam a internet. Então, é um regulamento civil, não criminal, da internet. Por isso que ele chama Marco Civil. Nós achamos que primeiro a gente precisa ter uma lei de cidadania, portanto de direitos, para depois considerar que tipo de direito violado deve ser considerado crime. Que o crime tem que ser um direito violado de alto potencial agressivo na sociedade. Então nós construímos essa proposta de lei na luta contra uma lei criminal que queria transformar práticas cotidianas em crime, a lei AI-5 digital do então senador Eduardo Azeredo. Aí nós, vários ativistas, pesquisadores, membros da sociedade civil, blogueiros, lutamos contra aquela lei e o presidente Lula falou, bom, então vamos construir uma outra proposta. Aí ele abriu espaço para a sociedade formular um projeto de lei. Nós tivemos 2.000 propostas. A conferência? Nós tivemos, numa plataforma digital, foi a primeira vez que, em vez dos gabinetes fazerem uma lei, ela foi feita colaborativamente. E essa é uma iniciativa inédita? No Brasil, eu não conheço, pelo menos nenhuma com essa dimensão. Foram 2 rodadas sistematizadas, com 2.000 contribuições, é uma coisa assim, muito grande. E aí, o Lula passou essa proposta feita pela sociedade civil para a Dilma, que ela tinha ganho a eleição. Ela avaliou, mexeu muito pouco e enviou para o Congresso Nacional em 2011, esse projeto de lei. E aí os lobbies das operadoras de telefonia, principalmente, pararam essa lei. E quanto mais se aproxima do ano eleitoral, mais cresce o poder do lobby, que é um poder de financiamento de campanha. Esse segmento, o Congresso é bem sujeito, né? Muito sujeito. Esse tipo de repressão. Esse segmento das operadoras de telecom, eles têm alguns interesses na proposta, em não deixar aprová-la do jeito que a sociedade fez. Um deles é a neutralidade da rede e o outro é quebrar o princípio de privacidade que a gente garante na lei. E eles são um setor na economia que já, no ano de 2012, faturou 280 bilhões, mais ou menos. 8% do PIB brasileiro. São 4 grupos, cada vez um engole o outro.
a Telefônica engole a Vivo e muda de nome porque é uma marca queimada, né? Porque presta um péssimo serviço, mas eles têm muita força, né? E tem a seguinte situação, qual é o maior interesse deles? Eles querem mudar o jeito que a internet funciona hoje. Isso é muito importante quem está nos vendo, ouvindo, entender. Esse Marco Civil é uma lei para garantir que a internet funcione do jeito que ela funciona hoje. Está sendo chamado de Constituição da Internet. Constituição da internet, isso. Sérgio, para a gente fazer uma dinâmica aqui Claro, claro. e aproveitar bem esse tempo, entre o público de um programa como esse, evidentemente há os ativistas digitais, pessoas que entendem a nossa língua. Eu não sou, inclusive, das pessoas que mais entendem, outras pessoas que poderiam estar aqui para fazer um nível de pergunta um pouco mais avançado, até para o Sérgio, não puderam estar. Então, eu estou meio que também tapando buraco. Mas existe um senso comum, porque eu, como blogueiro, a gente está em contato com o público o tempo inteiro, o pessoal manda comentário e tal. E eu acho que o grande problema que está indo tão longe, esses riscos que nós conversávamos há pouco, antes de começar o programa, que o país corre, é que tem muita gente que não entendeu ainda direitinho o que é que estão tentando fazer. Porque, a meu juízo, eu vou dar uma breve opinião, a meu juízo, eu acho que outras pessoas também, estão tentando dar um golpe, não só na liberdade de expressão, como em favor dos grandes grupos de mídia. Então, eu quero colocar de uma forma que as pessoas entendam o que é que se quer fazer com a internet. Resumidamente, eu vou comentar uma visão e eu gostaria que, em cima dessa visão, desse desenho, você explicasse direito para as pessoas. O que é que querem? Querem cobrar mais caro de alguns para que possam ter acesso completo à internet e para os pacotes absurdamente pequenos, para o sujeito só receber e-mail. Então, aquele cara que não tem condição de pagar um pacote, ele vai ter que receber só e-mail. Isso é um absurdo. Querem restringir... Isso tem a ver também com velocidade, né, Edu? Velocidade. Se você tem uma internet mais veloz, mais potente... Não, mas haveria pacotes para você só poder acessar e-mail. Então, querem restringir a internet no Brasil, esse é um. O segundo ponto é a questão de você ter sua privacidade, você querer comentar anônimo alguma coisa, tal. E o terceiro ponto é o direito autoral, que aí vai de música, você usar uma parte de uma matéria de jornal, você vai ser taxado como criminoso. Então, isso é ruim para a esquerda, é ruim para a direita, é ruim para as empresas, é ruim para o trabalhador. Diminui uma rede que está crescendo num país onde só metade, se é que é isso mesmo, está incluída digitalmente. Então, eu acho que o maior interesse, aquilo que a gente pode fazer de bom nesse programa é falar para o leigo, para aquele cara que não conhece nada e que não está entendendo nada dessa barafunda toda. Esse é aquela pessoa que precisa se posicionar independentemente de ideologia, porque você sabe que às vezes entra muita ideologia e política nisso, e não é interesse da sociedade. Só para concluir a minha questão, hoje um jornal tido como conservador, uma grande corporação que é a Folha de São Paulo, fez uma crítica, inclusive, aos políticos que estão fazendo o jogo das empresas de telefonia, criticou esses políticos, que eu gostaria que você até falasse um pouco sobre quem são esses políticos que estão querendo fazer isso. Então é isso aí, a bola com você. Não, você falou o resultado da quebra de neutralidade, você falou muito bem. Na verdade é o seguinte, porque a internet cresceu no mundo inteiro meio à revelia das grandes corporações, essa é a verdade. E, na verdade, ela se tornou um negócio fundamental, ela é hoje indispensável para as empresas, para a cultura, para a economia, para nosso cotidiano. E a internet até hoje funciona com o princípio da neutralidade da rede. É muito importante a gente explicar esse princípio. Esse princípio diz o seguinte: quem controla os cabos por onde passam os dados, os bits, os dígitos, quem controla o cabo tem que ser neutro em relação a esses dados. Não pode interferir. Ele já ganha dinheiro
vendendo o acesso do cabo. A internet não é o cabo, a internet não é telefone, não é só computador, a internet é um grande arranjo. Então, as empresas de telefonia falaram, não, mas peraí, toda a comunicação está virando digital e está usando o meu cabo. Então, por que eu não posso interferir? Então, veja bem, os cabos são de utilidade pública. O que você chama de interferir? Interferir é poder entrar e impedir que, por exemplo, um conteúdo, um acesso a um número de IP, um acesso a um site e, como ele disse, ó, não é nem velocidade, como ele disse, é o seguinte, você paga por 1 megabit de velocidade por mês e eu pago por 10, eu já pago diferente de você. Não é esse o problema. O problema é que eles, além de cobrar por diferença de velocidade, eles querem, como falou muito bem o Edu, cobrar por pacote, como na TV a cabo. Para poder acessar o YouTube, que hoje você acessa de graça, você não vai poder acessar, você vai ter que pagar. Para poder fazer voz sobre IP, Skype, que hoje você faz de graça, não, você vai ter que pagar. Para poder subir um blog, fazer upload, né, colocar conteúdo, você vai ter que ter outro plano. Então, eles querem murar a internet. Eles querem, pelo controle que tem de cabo, impedir que a gente continue usando a internet como a gente usa hoje. E é por isso que eu falei a consequência. Como é que ele faz isso? Quebrando a neutralidade, porque hoje ele não pode fazer isso. Isso é horrível, né? Porque é claro que eles vão ganhar muito dinheiro em cima disso. Não, eles já ganham muito dinheiro. Vão ganhar muito Olha mais. só, num país que segmentando o serviço. Né? Olha só, num país que tem metade da população fora do uso da internet, eles já são 8% do PIB. Eu arrisco dizer, eles serão um setor maior que os bancos. E o poder que esses caras têm, não é que eles são 20%. Não. É um oligopólio... Desse tamanho. Que no mundo não chega a 10. E no Brasil vão ser 3 no máximo. Então, na verdade, esse oligopólio, ele quer controlar toda a comunicação. E é de um controle total, porque tudo vai passar no cabo dele, na fibra ótica dele. E ele tem, na verdade, total controle da comunicação. E aí a gente diz, o Marco Civil vai garantir a situação que tem hoje. Ele não pode interferir na comunicação. Ele tem que ser neutro. Daí o termo neutralidade. Por isso que é o princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade. E a questão você falou da neutralidade, e a questão da privacidade, como que entra e qual o risco nesse momento de alteração? Eles querem, olha só, foi bom você falar. Olha só qual a jogada dos caras. Os caras são muito demais. É assim, sério? Ó. Sabe o que eles fazem? Eles dizem assim, o Google ganha dinheiro com as nossas informações, e é verdade. Olha só, você abre a internet e entra no Google, ele sabe quem é você, você tem Gmail, você tem YouTube, ele pega aquele monte de informação e vende. Hoje o Google já é o segundo destino de verbas publicitárias do Brasil. O primeiro é a Rede Globo, o segundo é o Google. Eles ganham dinheiro com publicidade. Olha que loucura. Aí as teles falam, não, então eu não posso ter uma lei como o Marco Civil que diz que a tele, provedor de acesso, pode acompanhar a navegação dos usuários, que nem o Google faz. Quer dizer, nós também queremos acompanhar a navegação. Nós queremos controlar o que cada cidadão está fazendo na rede, não para vigiar. Então, peraí, pelo marco, não pode controlar. Não vai poder. Ele não vai poder guardar nossa navegação. E eles querem para poder fazer o quê? Colocar num banco de dados, fazer um processamento com alta computação e vender publicidade dirigida para a gente. Então, nós somos assim, não. O Marco Civil diz assim, você só pode fazer isso com a anuência, com a concordância do cidadão. E aí eles não vão conseguir, porque isso é muito dinheiro. Eles não vão conseguir que as pessoas concordem. Aí você fala, pô, mas não é injusto que o Google possa e a Telefônica não pode? Não é justo. Sabe por que que é? Você pode navegar na internet sem usar uma única empresa do grupo Google. Você usa porque você quer. Agora, você jamais vai poder entrar na internet sem entrar, por uma operadora de telefonia. Você sempre vai ter que ter uma operadora. Logo, se a operadora puder copiar tudo que você bate no teclado e vai para a internet, você está perdido. Então, eles falam assim, não, eu quero essa possibilidade. E aí eles têm um grande lobby
que diz assim, esse pessoal ativista é a favor do Google. Não. Aliás, nós denunciamos o Google. O Google é uma empresa que trabalha com dados das pessoas, nós somos contra o tracking. Agora, não é porque o Google pode fazer que nós vamos aceitar numa situação muito pior, onde o cidadão não vai ter escolha, que eles possam, não sei se vocês têm ideia, copiar o nosso dado. Então, assim, se eu fui às 17 horas e 10 minutos no site Submarino, depois visitei o blog do Edu, fui no Barão, entrei no site do sindicato, ele está lá registrando toda a minha navegação. E aí nós falamos, isso é a partir do Marco Civil, isso já é ilegal, mas fica uma zona cinza. Com o Marco Civil, isso vai ser completamente ilegal. E se eles fizerem, o cidadão vai poder processá-lo e ganhar uma grana em cima, porque é uma lei civil e nós vamos poder acionar a justiça, o Código Civil, tudo mais. Então, na verdade, eles dizem, não, mas vocês estão querendo controlar demais a rede. Nós falamos, não, nós estamos querendo dar ao cidadão condição dele ser, na verdade, uma pessoa autônoma na rede. Quer dizer, uma rede como a internet é uma rede, temos conversado várias vezes com o Edu, é uma rede de controle. É a rede de controle jamais vista na história. Então, na verdade, se a gente permite que grandes corporações trabalhem nosso rastro digital, nós estamos perdidos. Então, por isso que o Marco Civil é importante para garantir que cada um de nós tenha um regulamento que diga no Brasil que nós somos senhores dos nossos dados, que o nosso rastro digital, quer dizer, pelo provedor não vai poder ser armazenado. Pois bem, Sérgio, agora, você pinta esse quadro triste e quase de terror aí para o internauta. Futuro, né? Um quadro, você se eles dá uma visão possível, um futuro possível, né, de uma possível realidade. Sim. E a gente fica assustado, mas fica mais assustado ainda. A gente se assusta ainda mais com tudo que você falou, ao saber que é contra todos, independentemente de ideologia e de tudo, e um questionamento que foi feito por uma corporação, eu volto a repetir, o Jornal Folha de São Paulo, que exista políticos apoiando nisso em uma proporção que você me dizia que há o risco de algumas dessas barbaridades passarem. Foi muito bom. Eu queria que você falasse sobre quem são esses então políticos. Vamos falar a contradição desse governo. A presidenta Dilma falou assim, por isso que está sendo, a gente vai votar, senão não ia votar. Ela declarou, pediu urgência constitucional. Urgência, né? Depois da espionagem dos Estados Unidos. Ela, em certa medida, falou, eu quero urgência nisso. E travou a pauta do Congresso. Então, só por isso tem chance de votar. Senão, o lobby tem, na figura do deputado carioca, Rio de Janeiro, deputado Eduardo Cunha, o líder do governo, que a Dilma pede para aprovar o Marco Civil, ao mesmo tempo, o principal deputado... Mas ele é líder do governo? Ele é o principal operador do governo no Congresso, é do PMDB. E aí ele vota contra o governo? E ele é o... Não, veja bem, nessa questão, ele é o maior lobista contra o Marco Civil e pela quebra da neutralidade. Então, são as contradições da base tem que mudar aliada. De líder, então. Não, deixa eu... Não é ele. Não é ele. Eu estou dizendo que ele é um grande deputado... Ele faz parte da base aliada, mas ele é um deputado extremamente... influente no PMDB. Ele é um dos principais deputados do PMDB. Ele é o principal oponente ao Marco Civil, porque ele, há muito tempo, é um deputado que defende os interesses das operadoras de telefonia. Ele recentemente no Twitter quis ir para cima, mostrar que ele era um cara amplo, e ele disse assim, olha, estão querendo comunizar a internet. Então, aí ele começou a sofrer um esclarecimento. Falou, não, deputado Eduardo Cunha, a internet é um common, sim, é um espaço comum onde tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que quer fazer Wikipedia, tem gente que quer fazer blog para ganhar dinheiro, para não ganhar dinheiro. A internet não é um mercado, a internet é um terreno de comunicação. E aí ele ficou irritado e começou, eu quero quebrar a neutralidade para as operadoras poderem oferecer um melhor serviço de vídeo, não, como o melhor serviço? Ela deveria oferecer um serviço que nós pagamos já
e que eles não entregam o que a gente paga. A gente paga 100% a velocidade contratada, eles só entregam 20%, 30%. Né? E eles, na verdade, é o seguinte, é um setor empresarial acostumado a iludir o consumidor. Então, se eles puderem botar as patas sobre a internet, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. E eles têm vários deputados articulados por esse Eduardo Cunha. Sérgio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já a gente volta e continua comercial aqui. Dos nossos patrocinadores. Quem são os nossos patrocinadores hoje? Não temos. Sindicatos bancários. Blog da Cidadania. Blog da Cidadania, Barão de Tararé. Blog Maria Fro. Você sentiu o drama do negócio? A coisa é assim, o sujeito vai entrar no blog do Reinaldo Azevedo, pum! Aí vai entrar no blog do Azenha, do Paulo Henrique Amorim, do Narciso. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Já? Ainda tá no ar? Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar, no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual, o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários, a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Bom, nós estamos de volta falando aqui sobre o Marco Civil da Internet. Né? O que está, quais as medidas estão propostas, qual a discussão está no Congresso. Aliás, a gente nem sabe ainda qual vai ser o texto final, né? Não sabe sabemos. O texto que foi enviado, Sim. Mas o que vai sair ali para votação, a gente ainda não tem essa informação, né? Não, o relator, o deputado Alessandro Molon, que é um defensor da neutralidade da rede, por outro lado, ele adotou uma prática de formular o relatório final, que na verdade é o que vai ser votado, de uma ampla negociação, que é um mérito dele, mas eu acho isso extremamente temerário, ele não abrir o texto que ele quer votar com antecedência, exatamente para poder a sociedade saber o que está em jogo, claro, e poder pressionar. Eu tenho dito para vários deputados, o jogo de bastidores aqui nos corredores não nos interessa, é um jogo onde nós vamos perder, onde os lobbies têm barganhas muito maiores do que o que a gente pode dar. O que a gente pode dar é o nosso argumento, é a defesa do interesse da sociedade, é a pressão na rua, na rede. Mas veja, o jogo de bastidor não é isso, né? Então, eu acho que talvez o deputado Alessandro Molon consiga amanhã colocar uma nova redação, porque a redação que a gente conhece é do final do ano passado, que tem lá uma defesa da neutralidade, tem a privacidade e tem uma introjeção de uma proposta da Rede Globo que é inaceitável, que a gente tem alertado o deputado Molon para que retire aquilo, né? A proposta que a gente chama, resumidamente, de remoção de conteúdo sem ordem judicial na rede. Quando um provedor receber uma notificação de uma suposta violação de direito do autor ou do direito conexo, ele deve retirar automaticamente. Quer dizer, isso vai gerar denúncias vazias, luta política a partir do direito autoral. Então, nós temos alertado que a Globo tem esse interesse de censura da rede, mas nós não podemos barganhar a neutralidade a favor da censura. Não há como. Por exemplo, você denunciou, a Globo sonega, a Globo não pode falar que eu sonego, apesar que está lá o processo e tal. Aí é mais difícil, se for uma frase assim. Mas, por exemplo, se você pegar um trecho do William Bonner, do Jornal Nacional, e mostrar o absurdo que ele falou, e você comentar, eles podem ligar para o provedor. Tá vendo aquele trecho? Ele está usando um trecho, e isso é violação do direito do autor. Você acha que o provedor vai ficar analisando com o departamento jurídico? Não vai, ele vai tirar. E, na verdade, eu fico imaginando no Maranhão, um blogueiro
que está denunciando a família Sarney ou os poderosos locais, como é que ele vai ficar de pé ali? Sendo que com a justiça já é difícil, imagine se for uma mera notificação. Pela vontade justamente do censor. sobre essa Então, questão. a Globo novamente mostra o que ela é, né? É uma coisa irritante, né? Contra a cidadania mesmo. Mostrar o Darf que é bom nada. Interesse que ela defende. Sobre João, essa questão, não quer fazer uma num contexto que a gente tem um crescimento do uso da internet no Brasil, tanto em número de usuários como em qualidade do acesso, né, o que as pessoas navegam, por onde navegam, qual pode ser o impacto social e político de eventualmente ter uma mudança no texto final aí nessa questão da neutralidade e na questão da privacidade? Olha, a mudança é bastante pesada, porque, olha só, o mundo inteiro está olhando para o Brasil nessa hora. Isso não é um exagero, porque muitas vezes a gente exagera, mas não é. Primeira dirigente de Estado a defender uma internet livre num plenário da ONU foi a presidenta Dilma, foi o Brasil, não foi os Estados Unidos, não foi a Inglaterra, foi o Brasil. E isso é muito interessante, porque a internet para nós é um negócio muito importante. E a internet, ela hoje pega um pouco mais que a metade da população que tem mais de 10 anos de idade. 52% na última pesquisa que a gente faz. E no Brasil, 74% dos conectados na internet participam de redes sociais. Então, é onde tem os debates políticos, as discussões. Nós somos um grande usuário de YouTube, um grande também produtor de vídeos caseiros e tal, produtor de blogs. No mundo inteiro os blogs caíram, o Brasil continua escrevendo um blog. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos heavy users ou intensos na rede. Na hora que você permitir que as operadoras de telefonia quebrem a neutralidade, ela vai já criar a internet dos pobres e a internet da classe média e a internet dos ricos. É isso que ela vai fazer. Isso que é e ela faz com eufemismos. Ela diz, você está falando da internet dos pobres porque, por exemplo, você vai ter acesso só a e-mail. E-mail, você paga um planinho blog, básico. Sei lá o quê. Isso. Isso. Claro. Você paga aquele planinho básico. Aí para você acessar várias coisas, eles vão fazer aqueles pacotes. Claro. E o pior de tudo, eles vão, você pega o esforço nosso, várias universidades, como a minha, a Universidade Federal do ABC, várias universidades com o esforço de usar muito multimídia para as pessoas aprenderem, quem não está acessando lá, muito ensino à distância. E ensinos informais também, aprendizagem. Né? Você imagina, isso é streaming, gente, isso é vídeo. E aí eles falam, os pobres não usam vídeo. Não usam vídeo porque a internet é uma droga, porque as operadoras não entregam o que diz, o que a gente paga. Então, na verdade, essa separação entre rico e pobre é uma coisa, essa assimetria, essa desigualdade que eles querem consolidar, na verdade, esconde, na verdade, o que, na verdade, é o interesse das teles. As teles estão sentadas no meio de um negócio que mudou. Antes, eles vendiam só voz, só telefone. O telefone já era. O negócio agora são dados. E o mundo usa a cada mês mais dados. O negócio deles exige um investimento constante. E eles perceberam o seguinte, não, ao invés de eu investir constantemente na ampliação das redes, eu deixo a rede parada e controlo o uso da rede pela sociedade. Então eles querem dizer o jeito que eu vou usar a internet. Eles dizem também, vocês usam a internet, eu me lembro bem, um diretor da Oi deu uma entrevista longa na Folha dizendo, é como descer a serra em dia de feriado, não pode descer que você vai ficar no congestionamento. Que isso, que comparação mais infeliz. Ele quer controlar, equivale ao cara da energia elétrica dizer o seguinte, ó, você pode usar, mas à noite você não pode ligar chuveiro. Você não pode ligar televisão. Aparelho que você liga é aquele que você fez um acordo comigo. Tem que ser Brastemp, não da Consul. Quer dizer, eles querem se imiscuir. Eles querem fazer uma coisa que é, na verdade, entrar na nossa comunicação para poder ganhar mais dinheiro. E aí a gente está denunciando. Mostramos para a presidenta Dilma que eles não investem nas redes. Eu, ajudando aqui a prefeitura a montar as praças digitais, é lamentável, queria te dizer, que a maior parte da cidade de São Paulo, eu não consigo ter um sinal bom com 100 mega numa praça, na periferia, porque não tem rede de fibra ótica.
Quanto tempo foi privatizado tudo isso? Eu não estou falando do Piauí, do Vale do Jequitinhonha, da fronteira com o Rio Grande do Sul e o Paraguai, ou com o Uruguai. Eu estou falando outra coisa. Estou falando da maior cidade do Brasil. Você não tem banda larga. Se eu quiser comprar 400 mega amanhã aqui para montar minha empresa no centro de tecnologia, 400 megabits de velocidade, eu não tenho. Por quê? Porque eles não oferecem. Porque eles fizeram uma privatização das mais nefastas contra o interesse econômico e contra o interesse da sociedade. E protegê-los, como quer o deputado Eduardo Cunha e tantos outros, proteger o desinvestimento que virá com a quebra da neutralidade, é um absurdo. Porque quebrar a neutralidade significa que eles vão espremer todo mundo numa via esburacada e deixar os grandes que pagaram muito caro por ter uma via limpa. É isso que eles querem fazer. Sérgio, mas não é só o deputado, porque para eles conseguirem fazer alguma coisa assim, eles vão precisar de uma maioria no Congresso. Sim. Tá certo? Então, quer dizer, não é só o Eduardo Cunha. Quem são os partidos? Quem são os nomes? Quem é que está concordando com essa vergonha aí? Ó, apesar de vários militantes do PSDB, vários técnicos que votam no PSDB estarem alertando a bancada do PSDB, a bancada do PSDB, o ano passado, declarou que era contra o Marco Civil. Então, e o DEM, que acompanha em geral o PSDB, DEM e uma parte grande do PMDB. Mas é preciso dizer que outros deputados do PMDB são grandes defensores da democracia, da neutralidade. O PMDB, mais uma vez, está dividido. Está dividido. E tem gente... Não é que está dividido, deixa para lá. Não. Giovanni, eu pergunto por que eu não me surpreendo com tudo isso. Porque é a realidade. E nós esperamos que outros partidos fiquem... Por isso que é importante, assim, se eles têm dinheiro para ofertar com financiamento de campanha essas operadoras de telefonia, é preciso que a gente esclareça o povo, porque é o seguinte, o setor de telefonia é o mais odiado para a população. Se a população souber que esses caras vão controlar a internet, ela vai detonar, não vai a favor disso, porque sabe o que é a telefonia, que é uma coisa instável, ruim. Olha, eu conheci na Fiesp, a Fiesp até é a favor da defesa da neutralidade, porque os empresários vão se prejudicar em geral. Aqui, eu estava lá e um empresário me mostrou, falou, sabe o que eu vivo? Eu vivo da péssima telefonia no Brasil. Eu falei, como assim? Eu vendo para as empresas um software que mostra o que as operadoras estão cobrando a mais dele de conta de telefone por mês. Nossa. Quer dizer, só para você ter uma ideia... como é que é essa situação? Não, ele vive disso. Ele vive... Eu fiquei surpreso em saber. Imagina um cidadão que não tem condição de adquirir um software desse e que fica pagando essas... Não, mas nós estamos lidando com um setor difícil. E eu falo que eu espero que os deputados que estão defendendo o interesse público, porque ninguém está pagando nada para eles defenderem esse interesse público, eles consigam a vitória nessa quarta-feira. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também. Nós aqui, né, debatendo esse tema, eu acho que é exatamente para isso, quem está nos assistindo, de fazer a pressão, porque nós... E divulgar quem estiver votando contra a sociedade. Isso, olha, eu vou repetir pela terceira vez. Quem disse... Não é um sindicalista, não é um sindicato, não é nada. Isso saiu numa corporação jornalística hoje, que termina um editorial dizendo que esses políticos que podem aprovar alguma dessas barbaridades, eles estão sendo contra o interesse da sociedade e daqueles que os elegeram. E nós vamos ter que dar nomes a essas pessoas e nós vamos dar. Nós vamos dar nomes a essas claro que quebrando o princípio da neutralidade... E também essa questão do controle, o cidadão, né, vai primeiro sofrer um controle, né, que não é só das teles, mas eu acho que também é um controle de conteúdo, né? Mas eu digo, um controle de conteúdo também, né? E uma outra coisa isso aqui só serve para o interesse de mercado dessas empresas, porque o cidadão também vai pagar uma conta mais cara por um serviço pior, por um serviço menor. Uma coisa, sabe o que é? Lá, várias universidades e várias comunidades de tecnologia que a gente tem estão criando coisas novas. A internet é aberta. Se você criar algo
uma nova tecnologia, um nanoblog que não existia, se você criar o peer-to-peer que também não existia, se funcionar, você não pede autorização nem para governo, nem para nenhuma corporação. Se funcionar, o sindicato vai usar, o Eduardo vai usar, o Barão vai usar, nós vamos usar. Então é o seguinte, na hora que você permitir que eles filtrem o tráfego, quebrem a neutralidade em relação ao tráfego de dados, que eles possam falar assim, ó, passa na minha rede com mais privilégio quem fez negócio comigo, quem não fez não passa. Na hora que eu criar um novo protocolo, uma nova tecnologia, e for passar pela rede deles, eles vão destruir o pacote. E aí, consequência da quebra de neutralidade, o controle da criatividade que não existe na internet. Essa parte é uma parte gravíssima, que talvez não interesse diretamente o cidadão comum, mas interessa a todos nós, pesquisadores, criadores de tecnologia. Nós não podemos ter um sócio de antemão ou um gatekeeper, um cara que vai definir se a minha tecnologia pode funcionar ou não. E eles vão ter esse poder uma vez que eles possam quebrar a neutralidade da rede, que eles possam interferir no fluxo de informação. Isso é gravíssimo e eu acho que, por outro lado, a gente tem chance. O Brasil inteiro pode começar a se mobilizar em relação a isso. E muita gente que acompanha a tecnologia no mundo está olhando para o Brasil. Eu tenho recebido vários e-mails de fora. As pessoas estão esperando que o Brasil aprove o Marco Civil, que foi formulado pela sociedade e que a Dilma enviou, porque é o seguinte, essa lei vai inverter uma lógica no mundo, porque todo mundo fica falando, olha como a lei do país tal, do primeiro mundo é importante. Agora todo mundo está esperando o Marco Civil aprovado nos termos que interessam à nossa sociedade vai ser usado de exemplo no mundo inteiro. Mas tem legislação em outros países? Tem ruim. No mundo inteiro, ruins. A legislação é para o que o Julian Assange do Wikileaks chama de bestas as 4 bestas do infoapocalipse. Em nome do combate ao terrorismo, pedofilia, lavagem de dinheiro e drogas, os caras vale tudo. Então, nos Estados Unidos, hoje, você vive um estado de exceção. Ele pode entrar em qualquer empresa, é verdade, e tomar o banco de dados, uma cópia dos caras. Aqui no Brasil não pode. E com o Marco Civil, só com ordem judicial. Na França, nós temos, na verdade, um país, no caso da internet, em estado autoritário. E um país com uma superação de avanços que o iluminismo nos trouxe. Por exemplo, se eu cometi um crime, meu filho não paga pelo crime que eu cometo. Agora, na França é o seguinte, se eu estou baixando música na minha casa, o meu filho não baixa música, eles têm o 3 Strikes, que chama a lei, apelidada de Lei Sarkozy, a Adopi, ele vai lá, depois de 3 notificações, desconecta a tua casa. Aqui não pode fazer isso, aqui é inconstitucional. A pena tem que ser em cima do infrator e não na família do infrator. Então, sim, a França, o Canadá, a Austrália, no mundo inteiro, a sociedade civil democrática está esperando uma luz, um sinal importante de defesa da internet livre, democrática e com diversidade. E essa lei chama-se Marco Civil. Sobre essa questão relacionada ao download de músicas, esse uso e assistir vídeos na internet, né? Esse uso mais frequente, mais comum, o Marco Civil fala alguma coisa sobre isso ou essa é uma questão que ficou para um outro momento, esperando que primeiro... A gente fez um acordo de discutir a questão do direito autoral na reforma do direito autoral. Por quê? Porque o direito autoral, ele requer uma especificação. O Marco Civil é uma lei genérica, é uma lei principiológica. Ele visa garantir que a internet funcione do jeito que ela funciona hoje, apesar dos ataques do mundo inteiro. Então, não dava para detalhar em que situação, porque uma foto é diferente de um livro, é diferente de um texto, é diferente de um programa de TV, de um vídeo. Então, isso requer um detalhamento compatível com o nosso tempo, com o que a gente faz hoje. E isso precisa ser feito na reforma do direito autoral. O Molon é que incluiu esse artigo de interesse da Globo, que traz o direito autoral de uma maneira assim absurda, porque coloca o direito autoral ou a propriedade intelectual acima de todos os direitos humanos.
Quer dizer, eu só queria, antes de concluir, dizer rapidamente uma coisa. Eu sempre, desde que surgiu a blogosfera ganhando a dimensão que ela ganhou, eu sempre digo que a internet, a grande revolução dela, é que ele equipara uma Globo com... Qual é a diferença entre você acessar o portal G1 ou o UOL e acessar o meu blog, ou da Maria Fro, do Miro, dos bancários? Não tem diferença hoje. E com o avanço da tecnologia, já existe tecnologia hoje para praticamente anular a televisão, que é a principal plataforma. Veja bem, eu sempre me perguntei o seguinte, até quando vai durar esse sonho dourado? E eles estão querendo interromper o sonho dourado já, agora. Então, você que usa a internet, que está usufruindo das possibilidades que a internet hoje oferece para a sociedade, seja qual for a sua posição política, você tem que se posicionar contra, cobrar seu deputado e marcar o nome de quem votar contra o interesse popular e fazer campanha contra ele. Muito bem, então a gente vai dar agora mais um intervalo e nós retomamos o contraponto, só que com outros blogueiros. É isso aí. Agora vai ter mais mulher na mesa. Promover uma comunicação livre com os bancários e com a sociedade sempre esteve nos princípios cidadãos do sindicato. E o programa de Web TV Contraponto, parceria entre blogueiros, o Centro de Estudo da Mídia Barão de Itararé e o sindicato, só vem reforçar essa estratégia de fortalecimento da democracia. O sindicato é vanguarda na comunicação sindical. Disponibiliza aos trabalhadores diversos veículos de comunicação, como a Folha Bancária, o site da entidade, que por meio da publicação de notícias em tempo real é utilizado como fonte de informação não só para os bancários, mas também para toda a classe trabalhadora. O sindicato promove também comunicação em rede, por meio do Twitter, YouTube e Facebook. Dentre os canais de comunicação, o sindicato mantém a TVB, TV Web dos Bancários, por meio da qual investiu em estúdio próprio, onde é produzido e gerado o Contraponto. O programa é transmitido ao vivo pelo site Rede Brasil Atual e blogs parceiros. O nome do programa, Contraponto, já diz tudo quanto à sua proposta. Pretende se contrapor aos programas de entrevistas da grande mídia, sobretudo da televisão. Receberá toda a primeira segundas-feiras de cada mês um convidado a ser entrevistado por blogueiros que promovem uma comunicação alternativa, como Luiz Carlos Azenha, do Viu Mundo, Altamiro Borges, do Barão de Itararé, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, Paulo Henrique Amorim, do Conversa Afiada. Assista, participe enviando comentários e perguntas e compartilhe pelo Facebook. De volta no Contraponto, falando sobre o Marco Civil da internet. Sabe que eu me enrolei com esse Marco Civil a tarde inteira. Um trava-língua quase. Para mim foi. E com o Sérgio Amadeu falando sobre isso aqui, agora com Altamiro Borges, do Barão de Itararé. Lá, depois do intervalo de greve, né, do Contraponto. Pois é. E com a Conceição Oliveira, do blog Maria Fro. Já começando aqui com a Conceição, vocês estavam ouvindo aqui nos primeiros blocos, né? Nós já falamos muito sobre o princípio da neutralidade, sobre como é que vai ser, quais as polêmicas, né? Qual a disputa que a gente está fazendo aí no Congresso em relação a essa nova legislação. Maria Fro. Ou Conceição Oliveira. Eu vou retomar um ponto que é o da privacidade. Porque ele, quando... Eu estou acompanhando a discussão na rede e a gente vê sempre um discurso muito conservador, dizendo que tem que guardar os dados de navegação porque isso ajudaria a pegar os criminosos, né? Então vem aquele tripé lá da pedofilia, dos crackers que entram e fazem coisas em banco, etc. Tal. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas qual que é a diferença do log de navegação
para o log de conexão, né? Porque esse discurso mais conservador vende o controle da gente, né, dos nossos dados de navegação como algo bom, né? Ele esconde tudo que vocês discutiram no primeiro bloco, que é o lado econômico de por que guarda, né, os dados de navegação, que é para vender, né? Vendem a gente aí nossos gostos, nossos hábitos. Então, eu queria que você pegasse esse ponto. Legal. Porque, assim, daí a gente tem... eu acho que muito desse debate a gente está perdendo, e eu sempre disse isso para vocês. Eu me mergulhei nisso, que era para, tipo, virar para os nerds e dizer, nerd, conta pra gente em linguagem de gente como é que se dá essa história. Então, conta em linguagem de gente. É difícil, mas vamos tentar. Não, o primeiro lugar é assim... Então, eu vou ter que só explicar uma coisa muito rápida, né? Quando eu falei no primeiro bloco aqui, que a internet é uma rede de controle e de comunicação. Tecnicamente, o termo que se usa é uma rede cibernética. Controle e comunicação. A comunicação não pode ser feita sem o controle. Ou seja, a liberdade de comunicação é feita em cima de um controle técnico. Para quem está nos ouvindo, talvez entender melhor o que eu estou falando, é o seguinte. Se você pegar um endereço que você olhou numa revista, para não ter dúvida, que você nunca usou no teu computador, um endereço qualquer de web, que está lá na Turquia, ou na Rússia, ou na China, e se você botar no teu navegador, olha o que vai acontecer. Em 3, 4, 5 segundos vai aparecer as imagens, o texto daquele endereço. Mas como que funcionou? Saiu um pedido da tua máquina, entrou no teu provedor, foi num backbone, uma rede de alta velocidade, chegou lá em Fortaleza, saiu pelo cabo submarino, entrou pela Europa, na velocidade da luz, foi até uma máquina na Turquia, trouxe essas informações de volta, mas não foi na casa do teu vizinho, trouxe de volta no teu computador. Isso quer dizer o seguinte... Cada máquina na internet tem uma posição inequívoca. Por isso que a gente fala, é de controle. Não há interação sem controle. Então, a polícia, quando fala, eu quero o cadastro de todo mundo, ela só quer, na verdade, tornar todo mundo culpado até que se prove o contrário, para facilitar a vida, para vender informação, não me importa. Agora, se ela tem um pedófilo que ela está perseguindo, todo esse trânsito na rede é feito deixando rastros do IP, o endereço da máquina onde ele está operando. Se ela agir, ela pega. Então, na verdade, tudo isso que se diz é um absurdo. O que é o grande problema da rede é como nós evitamos que essas grandes corporações de seguro, de medicina de grupo, que não quer que você receba o tratamento para dizer, não, eu tenho um e-mail do senhor que dizia que o senhor já tinha uma doença pré-existente aqui, ó. Aí, juiz, ó. Eles querem pegar tudo isso e querem vender nossos dados, como você bem falou, que é porque a privacidade é um elemento chave das democracias. Eu tenho que me articular com o Miro e eu não quero que ninguém ouça, e nem por isso é crime. Não, você tem sigilo bancário, sigilo médico. Agora, claro, agora eles querem quebrar essa privacidade, porque ao mesmo tempo que a privacidade é um direito da democracia, vital para a democracia, é também um grande ativo econômico na rede. É o que sustenta o Google, o Facebook, que sustenta grandes... Ó, vou te dizer mais. Caiu aqui o negócio. Eu vou te dizer mais uma coisa. Hoje, empresas de rastreamento, empresas de tracking, empresas que manipulam dados, faturam já no mundo mais do que as empresas de petróleo. Então, entenda bem o que está acontecendo. Nós estamos vivendo numa sociedade de controle. Nós não podemos permitir que esse controle técnico vire controle cultural e político. Por isso que, primeiro, mesmo os dados do log de conexão, que é que horas que eu entrei na internet, que horas eu saí da internet, que é o que o Marco Civil está dizendo que os provedores que têm políticas de IP, que tem, não é qualquer provedorzinho, que são os administradores de sistemas autônomos, são os 2.000 no Brasil. Esses caras vão ter que guardar para efeito da polícia e da justiça. Eu já acho isso um exagero, mas vamos fazer um acordo. Beleza. Então, o dado de conexão
É isso. Que hora que eu entrei, que hora eu saí. É só o IP que eu fiquei, que eu usei. Se eu cometer algum crime, tá lá. Quem estava com aquele IP naquele momento? É o sindicato dos bancários, a posição tal. Isso não quer dizer que quem estava lá é culpado. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas é uma pista. É um indício. É uma pista muito pequena, mas dane-se. Agora, o que as operadoras querem é outra coisa. Querem não só ter o IP que eu usei, mas também quer todo o clique que eu fiz na internet. Quer acompanhar, na verdade, a minha navegação. Monitorar, né? Monitorar. Para quê? Porque não que eles queiram olhar exatamente, eles querem jogar numa bacia de dados, que a gente fala, e jogar num data mining ou mineração de dados. Por exemplo... Que é o que explica, os consumidores vão entender. Que como uma vez você olha no supermercado, você olha umas coisas que não tem nada a ver. Você fala, isso não tem nada a ver, e tem. Que é descoberto por data mining. Por exemplo, você descobriu lá atrás, o grande clássico do data mining é que o Carrefour descobriu que o cara que ia comprar fralda levava cerveja. Então ele junta do lado da fralda a cerveja. Mas ele descobriu minerando, porque nunca você ia pensar isso. Mas ele põe numa bacia de dados, o computador é rápido, faz várias correlações e encontra uma correlação entre cerveja e fralda. Lá na internet, eles querem pegar o Sérgio Amadeu, só não. Querem pegar todos nós e ver o seguinte, os públicos, como se comportam. Querem modular o nosso comportamento. E aí você fala, mas e qual o problema? Qual o problema é que isso começa a gerar uma situação de totalitarismo digital insustentável para a gente. Quer dizer, dá um exemplo de pesquisa, por exemplo. Quando você vai para uma temática no Google, sei lá, eu pesquiso muito sobre racismo. Sim. E o Google, ele vicia. Ele vai me dando alguns sites que é quase assim, tipo, ele não me permite ter um olhar para um mundo mais amplo. Por causa que ele vai medindo um pouco que palavras que eu uso. Face é a mesma coisa, em termos de todos são, em termos de propaganda e tal. Explica isso. Eles estão construindo bolhas, né? É só vocês fazerem um teste. Você liga pro seu irmão, seu primo e fala assim, vamos fazer ao mesmo tempo uma busca. Eu na minha casa e você na sua, no Google. Uma palavra qualquer. Veja, o resultado vai ser diferente. Porque ele já adequa o resultado ao perfil de consumo seu. E isso é a ditadura do mecanismo de busca. Eu acho isso muito perigoso, mas enfim, a gente precisava esclarecer. Eu falei para o Miro, eu estou aproveitando o programa para falar aqui, a gente vai começar a tratar da questão de privacidade mais seriamente. Dia 30 de novembro, um sábado, depois eu passo o link aí para todo mundo, vai ter a primeira CryptoParty em São Paulo. Sim. Essa CryptoParty vai ensinar várias técnicas aí para a moçada de criptografia, de como proteger a sua máquina, a sua comunicação e como que os caras estão nos violando aí e tal. E a última palestra vai ser, inclusive, sobre biometria, viu? Que é um negócio barra pesada. Serginho, você já bateu com vontade nas teles. Sim. Já bateu, elas merecem. Estão querendo acabar com a neutralidade da rede, estão querendo acabar com a privacidade para oferir mais lucros. Agora, na reta final, parece que houve um acordo que envolveu também a Globo. Aonde a Globo entra nessa história? Qual o interesse da Globo? Então, o interesse da Globo é o seguinte. A Globo tem a ilusão que ela vai conseguir fazer com a internet o que ela fez com o mundo da radiodifusão. Então, ela está perdendo essa ilusão, mas ela, por exemplo, não sabe que quando um blogueiro pega um conteúdo do G1 e põe no seu blog e põe um link, está beneficiando o G1 e não prejudicando. Mas o Ali Campbell é uma pessoa da época do além, é um cara do mundo industrial, um cara que é aquilo, William Bonner, essas coisas que eu não preciso falar, quem vê, eu não assisto o Globo, mas quem vê sabe o que eu estou falando. Esses caras querem evitar que as pessoas compartilhem conteúdos. Tudo bem. Como eles não podem fazer uma lei que diz assim, ninguém pode compartilhar conteúdo da Globo, eles querem que se dane a sociedade. Então eles falaram assim, eu preciso
colocar no Marco Civil um artigo, o parágrafo 2º do artigo 15. O artigo 15 diz o seguinte, é o paradigma do motorista de táxi, que é muito importante, que estava lá, que foi a sociedade civil até que produziu, que diz o seguinte, o motorista de táxi não é culpado pelo passageiro que ele leva, só faltava ser, não tem culpa nenhuma. Agora, ou seja, o provedor de conteúdo, o provedor, seja ele qual for, não é responsável por conteúdo de terceiros. O conteúdo é do terceiro e não do provedor. Então, o artigo 15 diz assim... O provedor não é juiz, né? Não é juiz. Só passa a ser responsável se um juiz, se uma ordem judicial vier, falando para ele tornar indisponível um conteúdo e ele não tornar. Ou seja, legal. Parágrafo único, que virou primeiro. Parágrafo único era o seguinte, a ordem judicial não pode ser que nem aquela da Cicarelli, tire o YouTube do ar. Não pode. Claro. Tem que ser precisa. O que foi violado, porque você não pode prejudicar milhões de pessoas para beneficiar uma pessoa. Então, a ordem judicial, sob pena de nulidade, tem que ser preciso, o juiz não faz o que quer e também está debaixo da lei. Legal. Aí, no final do ano passado, a Globo pressionou e o Molon inseriu o parágrafo 2º, que diz assim, o artigo 15 não vale quando a denúncia se tratar de direitos, violação de direito de autor e conexo. Aí você fala, o que é isso? Isso significa o seguinte, o provedor é responsável se ele receber uma denúncia de direito de autor. E aí ele tem que remover. Por isso que a gente fala remoção de conteúdo sem ordem judicial. Ou seja, censura. Vou te dar um exemplo. Greenpeace pega aqueles vídeos falaciosos do grupo Monsanto, ele tem que pegar um pedaço do vídeo e mostrar, olha que absurdo, e poder comentar e fazer a campanha. Se esse negócio da Globo valer aqui, na hora que eu fizer isso com o grupo Monsanto, o Monsanto entra em todos os provedores dizendo, pode tirar que é violação de copyright, violação de direito de autor. Então, na hora que você usar qualquer coisa, e fora a seguinte situação, na hora que for avançando, os escritórios de advocacia vão montar verdadeiras máquinas de censura instantânea. Agora, isso já não se dá, não, Serginho? Por exemplo, algum tempo atrás, o Aécio Neves, senador e um cambaleante presidencial do PSDB... No Facebook, né? Fez isso. No Facebook, ele foi para a televisão para dizer que queria conversar e que ele adorava a educação, investia muito na educação. O movimento sindical de Minas, a CUT Minas, o Sindiute de Minas, fez um postzinho que pegava a fala dele no programa de TV e depois colocava a presidente do Sindicato da Educação dizendo, ele mentiu, isso que ele está dizendo é mentira. Isso foi censurado no dia seguinte. Isso já não ocorre? Não, mas ocorre porque aí é uma outra situação. O Facebook é privado. É privado, é uma rede privada. Tá. Só que é o seguinte, o que não ocorre? A gente recebe umas 20 a 30 por dia no comitê gestor, fala, tire esse blog do ar, esse domínio, anule esse domínio. Aí nós falamos, filho, a gente anula tudo que for ordem judicial, pode trazer aqui. Então, imagine, eu ligo lá pro UOL, falo, pode tirar esse negócio aí. O UOL fala, pô, cara, eu não vou tirar, desculpa, traz uma ordem judicial. Agora, é claro que existem já acordos do Google, Facebook, que são acordos privados. Esses acordos vão continuar existindo. Agora, eu tenho uma coisa que eu queria falar, tá acabando o nosso tempo, mas eu queria só insistir numa coisa. Infelizmente, o lugar que mais se discute política hoje são nas redes sociais e são redes privadas, que tem debate público. Então, não sei se a gente deve tratar como um espaço privado. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Se uma plataforma de rede social é igual a um blog, eu acho que não. Porque o blog meu, dos corintianos, vamos falar, eu posso não aceitar post de palmeirense. Por quê? Porque está clara a minha... Não é uma rede social, é um blog. Agora, a rede social, cara, o cara tá lá fazendo a discussão dele e de repente some tudo. Eu acho complicado. A gente vem discutindo isso para não deixar conteúdo, né, dentro desses jardins murados. Porque eles jogam na lata. Eu já fui censurada pelo Google, eu não tenho publicidade no Google, porque eles quiseram que eu tirasse um post da Marcha das Vadias e eu me recusei a tirar. Por exemplo. Então, eles não... Mesmo o blog tendo bastante acesso, eu não tenho publicidade, porque o acordo do Google é não veicular o que um peito de mãe amamentando e um peito na Playboy, para ele é a mesma coisa. No Facebook é a mesma coisa. Então, se retira.
Ó, a gente está acabando o próximo bloco, eu vou deixar então para o próximo a minha segunda pergunta, ainda ligado com a questão da privacidade, que eu acho importante para a gente debater. Muito bem, então a gente vai encerrar aqui nosso terceiro bloco, e depois do intervalo a gente volta com o último bloco, né? E aí a última oportunidade de você, inclusive internauta, mandar a sua pergunta também. Até o próximo. Toda primeira segunda-feira do mês, vai ao ar no site do Sindicato dos Bancários e Rede Brasil Atual o programa Contraponto. Sempre uma entrevista ao vivo com blogueiros e bancários a partir das 7 horas da noite, retransmitido em diversos sites do país. A iniciativa é uma parceria do sindicato com o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, um espaço livre e democrático para questionamentos com assuntos relevantes, onde a população pode participar pelo Twitter e Facebook. Estamos de volta no último bloco do Contraponto, falando sobre o Marco Civil da Internet. E todas as polêmicas, já falamos de muitas, né? Já falamos da neutralidade, que é o princípio da neutralidade, quem é contra, quem é a favor, e né, por quê, e quais os riscos para o cidadão, acho que isso é super importante. E, aliás, que agora né, as pessoas esclarecidas também ajudem a fazer a pressão para que a gente tenha uma legislação realmente que nos defenda, que nos dê, né, deixe a internet ser, de fato, um espaço democrático, né? Para a gente se manifestar, para a gente, enfim, colocar conteúdo para o que quiser, afinal. Né? E a gente falou aí, en passant, em um dos blocos, sobre a questão da espionagem, que a presidenta Dilma Rousseff, ela pediu urgência na votação, e, inclusive, a gente viu que isso aconteceu depois da espionagem dos Estados Unidos, né, aos presidentes no mundo inteiro, praticamente. E, enfim, para o governo, essa medida aumentaria a segurança dos internautas? Como é que está essa questão? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Inclusive, se é que tem segurança na internet, a gente pode falar disso? Não, né? Tem segurança e privacidade, é que nem liberdade, tem níveis. Você pode ter segurança num determinado nível e em outro nível totalmente seguro não existe. E uma coisa que ficou clara, e muito em função, a gente nem falou muito aqui, do ministro Paulo Bernardo, ele veio com muita bobagem, desculpa falar, logo que teve as denúncias de Snowden. Ele falou, não, o Marco Civil agora vai virar uma lei contra espionagem. Pô, lei contra espionagem, isso não existe, gente. Já tem, aliás, tem lei de sigilo, tal, que você viola, lei de segurança nacional. Veja bem, você fala assim, Estados Unidos, agora aprovei uma lei proibindo que empresas espionem no Brasil. É uma lei inócua, é uma lei, não tem nada a ver. O Marco Civil é uma lei de direitos, deveres e regulamenta o uso da internet. Não é uma lei de defesa do Estado contra a espionagem. Aliás, eu até falei lá, bom, em vez de ficar fazendo essa estripulia, será que o ministro Paulo Bernardo ainda continua usando o Windows na máquina dele, sendo espionado pelas agências dos Estados Unidos? Porque a espionagem massiva, tem que ficar claro, ela não é feita mais diretamente. Ela é feita através de corporações que nós usamos, através de equipamentos que nós usamos. Então, os equipamentos da Cisco, eu não preciso nem ser bidu para saber que tem backdoors, portas de resgate de informação. Aí você fala assim, por que você diz isso? Porque tem uma lei nos Estados Unidos que chama CALEA, as iniciais dela, que diz que todo equipamento de telecom tem que ter portas que permitam às agências de segurança americanas introduzir nos equipamentos. É simples. Isso não é porque eu estou inventando, eu mostro a lei, tá lá. Você pega a política de privacidade da Microsoft, ela diz, você usa o Windows? Eu entro todo dia na tua máquina quando você entra na internet. Como assim? É você que está dizendo? Não, não sou eu. Está escrito. Então, quem quiser se proteger, se proteja. Agora, não venha dizer que não sabe que o Windows é uma porcaria que permite que eles vasculhem a sua máquina, copiem o seu HD. Aí eu vi um cara lá, chegou para mim e falou assim, eu estou trazendo meu Windows para encriptar. Eu falei, cara, podemos encriptar tudo daqui para lá, mas eles pegam por baixo.
pegam por baixo, por um sistema operacional que nitidamente permite intrusão. Então, vamos parar com isso, gente. O sindicato não quer que... É óbvio que a Microsoft não vai ficar vigiando os sindicatos bancários até o dia que ela precise. Então, tem níveis. Tem níveis. Então, eu queria dizer o seguinte, o Marco Civil não trata de espionagem. Não trata de espionagem. E a espionagem norte-americana, ela é feita massivamente com base nas corporações americanas que saborosamente, que graciosamente, que afetuosamente nós usamos. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso. Agora, concretamente, Serginho, o governo brasileiro, junto com o governo alemão, apresentou agora uma resolução conjunta na ONU. Isso é legal. Pedindo medidas de garantia de privacidade. O que daria para fazer nesse sentido? Já que por esse lado que você falou, não dá para fazer muita coisa. Esse lado que eu falei, dá para fazer o seguinte, Miro. Dá para gente ser sério. Então, por exemplo, as máquinas dos ministros, da presidenta, das autoridades, não usar software que a gente fez auditoria. Então, tem que ter o código-fonte aberto. A gente tem técnicos saindo pelo... Muita gente que consegue fazer essa auditoria. É demorada, mas faz. E aí só usa a coisa segura num nível. Porque no nível da intrusão, a gente não tem como falar que é 100% seguro. Isso não existe. Mas a gente vai ter um nível de dificuldade maior. Agora, qual é a importância do Brasil e a Alemanha levar a questão para o Fórum da ONU? É dizer o seguinte, as razões do Estado não estão acima do direito dos povos. Não estão acima de direitos básicos do cidadão. Estados Unidos não pode desrespeitar, achar que ele pode vigiar qualquer um. Quer dizer, e uma confusão que a Folha está fazendo, porque a Folha é legal, mas também não é, né? Essa matéria da BIM. Pô, aliás, eu fiquei até com dó, os caras seguindo de carro, tal, tirando foto, o mundo industrial ainda, parece esse negócio... O que a BIM está fazendo é contra-inteligência. Todo mundo pode querer saber quem está espionando dentro do nosso território. Não tem nada a ver com as denúncias do Snowden. Isso é uma confusão. Que é dentro do nosso próprio território. Não, nós estamos querendo saber se os caras estão nos roubando informação nossa. Informação do Estado e não do cidadão. Nós não estamos querendo fazer que nem os Estados Unidos fez com as máquinas da Siemens lá no Irã, fez aquele vírus, o Stuxnet, é uma verdadeira arma, destruiu todo o sistema informacional nuclear iraniano. Você vai dizer, isso é bom? Bom ou não, aquilo é uma atitude de agressão. Ou invadir máquinas para roubar segredos da Petrobras. Nós estamos fazendo contra-espionagem. Então a Folha, ao misturar tudo isso, faz um desserviço para dizer, todo mundo faz. Não é verdade. Nós não fazemos espionagem na Argentina, não fazemos espionagem na Europa. Quer dizer, no máximo... Na logomarca da Folha está assim, Folha, um jornal a serviço do Brasil. No caso dessa denúncia, podia ficar Folha, um jornal a serviço dos Estados Unidos. Agora, voltando à sua questão rapidinho, eu acho que a gente colocar parâmetros que não vão ser respeitados automaticamente, mas que criem constrangimentos. Eu acho importante dizer assim, olha, os Estados Unidos não podem invadir qualquer país, matar jornalista da Reuters e falar que foi a Al-Qaeda. Não pode ter prisão clandestina, não pode ter vazios jurídicos no mundo, onde eu levo o menino do LUSEC, o menino desaparece. O menino está sendo torturado, aí eles falam, não, mas não está em território americano. É um cinismo. O mundo não pode mais conviver com isso. Eu acho isso importante. Eu acho isso... É luta política. É claro que, efetivamente, nós temos que nos proteger. Uma coisa que eu falo aqui nesse contraponto, que eu falo assim, em vez de ficar falando de lei anti-espionagem, e aí, a gente já rompeu o acordo com a Raytheon, que cuida dos radares da Amazônia, ou a gente continua mandando... A Raytheon é a empresa que ganhou a licitação do CIVAN, que agora chama CIPAM, que é uma empresa do conglomerado NSA. E aí, a gente já rompeu o acordo ou não? Coisa básica. Nós já tiramos todos os radares deles, já estamos dominando o nosso sistema de proteção de voo, ou ainda continua na mão da NSA? Coisa básica. Não, você fala, não, mas a Raytheon não faz. Quer dizer, a Microsoft faz, o Facebook faz, o Google faz, menos a Raytheon. Quer dizer, aí são coisas básicas que o governo faz de conta que não é com ele. O Lula tinha uma expressão que é interessante. Tem coisa que os caras parece que fazem que nem a frieira no pé, né? Deixa ela quietinho, um dia vai passar, né? Não passa. Tem que tomar medida concreta.
Agora, eu não queria confundir isso com o Marco Civil. Lógico. E a gente foi para o mundo adulto, né? Precisa entender que, em termos econômicos, de relações geopolíticas, a gente ganha uma importância e, portanto, também estamos sendo muito mais vigiados e precisamos nos cuidar mais. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da campanha do Marco Civil Já. E mais que isso, o que a gente, concretamente, né, como ativistas, como é que a gente se mobiliza dentro desse processo? Porque a audiência do dia 12 parece que foi cancelada. Alguém está falando na internet isso, eu não sei. Como é que a gente fica atento à votação? E que caminho, né, que esse projeto que a gente está vendo, que discutimos amplamente aqui os pontos mais polêmicos, como é que nós vigiamos de perto e como nos mobilizamos, que tipo de pressão é mais eficiente, enfim, como é que a gente não deixa os caras sequestrarem a nossa internet, né? Porque ela é importante para a nossa mobilização, ela é importante para a nossa expressão, ela é importante para o nosso exercício de cidadão, né? De exercer voz e vez no mundo e principalmente num país como o nosso, de comunicação tão concentrada, né? Na mão de políticos, na mão de bilionários que frequentam a Forbes e recebem poupudas verbas do nosso próprio governo, enfim. Como é que a gente faz para se proteger? Eu queria pegar carona, só carona mesmo. O movimento social brasileiro está antenado para essa questão? O que ele tem que fazer? Pode ser que vote na quarta-feira. Conceição está dizendo que... O que a gente tem que fazer nessa desgraça? Eu acho o seguinte, o movimento social, ele não está antenado. Alguns dirigentes já começaram a ficar, mas ainda as pessoas têm dificuldade de entender a internet e têm dificuldade de entender que a internet é muito importante do jeito que ela funciona hoje. Por exemplo, o vídeo mais visto em junho, nas manifestações que ocorreram, foi de um menino que tinha 200 seguidores no Facebook, que é aquele que o policial está quebrando o vidro do próprio carro. Tem 1.800.000 visualizações. E não é qualquer coisa assim. O cara entrou naquele vídeo, olhou, ficou indignado. Veja, é importante que a internet continue livre, que a gente possa continuar a nossa batalha política, que a gente possa colocar as nossas ideias, que todos possam. É importante. E o movimento social talvez não esteja entendendo essa relevância. É uma lei defensiva, é diferente da lei dos meios, que a gente tem que mudar o jeito que a Globo funciona e tal. Aqui não, eles querem mudar o jeito que a internet funciona e nós temos que defender. Por um lado é mais fácil, por outro lado a gente precisa mostrar isso para o MST, mostrar isso para os sindicatos, não tratar burocraticamente disso, porque na hora que a gente perder isso, já era. Então, eu não tenho uma... Sinceramente, eu não sei como fazer algo que possa sensibilizar amplamente. Eu só sei o seguinte, alguns grupos estão começando a se mobilizar, são grupos que não são políticos. O próprio pessoal dos fanfics, que fazem ficção, se divertem contando ficção, são milhares de pessoas. Essas pessoas estão começando a ficar, opa, vão mexer nisso? Quer dizer, pessoas que fazem subtitles, que fazem legendas, esses grupos foram fundamentais para detonar o projeto do Azeredo. A gente está mobilizando. Agora, como é que a gente mobiliza o sindicato? Eu não sei. Eu não sei. Como é que a gente mobiliza para além da formalidade, entendeu? Eu estou lá com vocês. Não é essa a questão. A questão é... Chegar no trabalhador. Chegar no trabalhador, chegar no povo, cidadão. Né? Ele chegar no Congresso. Eu acho que ele chega no Congresso, se tem essas ondas na rede. Tem essa mobilização. E eu acho assim, se de fato for verdade que o Eduardo Cunha vai apresentar um substitutivo, eu acredito que a coisa vai ficar clara. E aí eu acho que não vai ter alternativa para todos nós, senão chamar mobilizações de massa mesmo. De massa mesmo, porque aí vamos ter que parar no Senado ou tem que ter muita pressão para uma presidenta vetar uma coisa que teve uma votação. Então, eu acho que vai ficar claro. Mas o que a gente tem que fazer? Tudo que for possível na rede.
Até porque para a presidenta vetar, precisa ela mesmo de uma grande mobilização, né? porque agora em 30 dias já é, né, um tempo máximo para discutir o veto, né? Não, e que ela pode sofrer um revés também, né? E que nós vamos ter que ir para usar as armas na rede. Eu acho que na rede a gente está começando a ter memes que estão com 800 viralizações. Isso chega a atingir aí 200, 300 mil pessoas, mas é muito pouco. Eu acredito que... E tem uma coisa que eu estou achando muito esquisita, que, a meu ver, é pessoa paga para fazer isso. Tem alguns fóruns onde se desinforma. Então, você tá muito esquisito. Tem uma movimentação na rede reacionária, vendendo o código com as bobagens que o Eduardo Cunha fala, né? E dizendo que o governo quer o controle nosso. É uma só bobagem. É uma enorme bobagem. Deixa eu te contar uma coisa, aproveitar. Eu estava no dia do Assange, duas pessoas que falaram antes dele, lá no Centro Cultural São Paulo. Eu estava conversando com o Rato, que é o menino que falou de criptografia, e eu que fiz a primeira parte, discutindo privacidade e tal. Eu estava conversando com ele, e aí chegou uma moça e falou, vocês são dos anônimos? Porque a gente tinha falado... Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei assim, não, porque eu que estou chamando o ato contra o Marco Civil, que não teve ninguém lá. Eu falei, é mesmo? Por quê? Aí a gente começou a conversar. Enfim, ela disse, não, porque eu aprovo, eu sou contra esse negócio das pessoas poderem escrever o que querem, eu já pedi uma lei, o deputado, um desse do PTB de São Paulo aqui já apresentou, e nós precisamos aprovar essa lei, não esse Marco Civil. E ela, eu entrei depois na página dela, no Face, falava assim, a censura, querem censurar na rede. E, na verdade, ela contou a estratégia. A gente joga a confusão e aprova a lei. Arnaldo Faria de Sá. Que é um deputado desses... Estou acompanhando isso. Assim, lamentavelmente, foi ligado ao Paulo Maluf. É um deputado, eu nunca vi ele defender liberdade nem direitos na rede. E, na verdade, são grupos que aprenderam a usar a rede em micro escala ou em média escala e estão usando. E, agora, eu vi lá em Minas Gerais, recentemente, uma pesquisa feita numa plataforma de pessoas que discutem projetos que estão no Congresso Nacional. E deu lá 60% a 40% a favor do Marco Civil. São 90 mil pessoas, mais ou menos. Mas veja, 60 a 40 significa que os grupos desse setor ruim do PSDB aí, que não está defendendo a internet livre, esse setor do DEM, esse cara que foi caçado, que já tinha... o Demóstenes, ele já tinha feito declarações contra o Marco Civil. O mosqueteiro da ética da vida. O mosqueteiro da ética. E aí vem essa turma, eles têm força na rede. Sim. Não temos que nos iludir. A questão da liberdade na internet, ela incomoda esse segmento de direita, porque ele tem que vir para o debate. Lógico. Não é assim uma coisa tão... Tem um monte de coisa. Então, eu acho o seguinte, é como a rua, né? Você fala, não, a direita vai pra rua. Vai, mas vai uma vez. A segunda eles não gostam. Sabe por quê? Porque a rua é o espaço das pessoas se manifestarem. Eles querem fazer golpes, eles não querem manifestação, não querem direitos. Então, marcha com Deus pela liberdade para derrubar um governo. Mas eles não vão ficar depois... A mobilização, a ideia do debate aberto nunca foi o terreno desses caras. É uma ilusão. Fala, não, a direita é a favor de debate aberto. Não, a direita é a favor de deboche com esses carinhas, esses líderes do humor homofóbico, sexista, desses caras que são caras que eles não topam sentar aqui e falar, faz uma piada que eu faço uma também. Aí não. O que eles querem, eles terem o controle da Câmara e tal. Eu não acredito. O jogo democrático depende da internet livre. A internet livre incomoda uma parte da Polícia Federal, incomoda
o segmento do senador Azeredo, que fez uma emenda no cadastro. Incomoda todo o poder, Incomoda né, esses gente? caras Qualquer que não poder. querem diálogo, na verdade. Isso era uma pergunta, estava anotadinha aqui, Sérgio. Já caminhando para o final, não é isso? É, 2 minutinhos. Isso. Como você vê, o Castel acabou de lançar um livro falando das redes sociais e das rebeliões. Sim. Como você vê o papel da internet hoje na emancipação humana? Qual o papel da internet, das redes sociais, da blogosfera, dos sites, nesse processo de emancipação humana? Nesse uma via. Redes de Esperança e Indignação, que é o Isso. texto que acaba de ser traduzido, ele faz um resgate de uma questão muito interessante. A internet está permitindo que mais pessoas façam política. É o que eu posso dizer. Mais pessoas façam política com esperança. Mas os grupos que são conservadores, retrógrados, também estão ocupando o mesmo espaço. Então eu gosto muito de um autor que chama Alexander Galloway. Ele já esteve aqui no Brasil. Ele fala assim, redes enfrentarão redes. É o que nós cada vez mais iremos observar. Portanto, se a gente quer avançar, a gente tem que ter muito argumento e ir para a rede. Eu não concordo com esses caras. Falam, não, eu estava dando até uma entrevista lá para um programa da TV Câmara, ó, semana passada, e uma pesquisadora da UNB falou, não, eu não concordo com o professor, que era eu, porque as pessoas não discutem política no Facebook. Não. Discutir política é outra coisa, é um debate assim, aí começa a desculpa. Discutir política é o que se discute no boteco, que se discute na rua. Quem fez trabalho de base, talvez, sabe o que é discutir política. Não adianta eu chegar lá com e todo mundo vai ficar olhando. Não adianta. Discutir política é tentar passar um ponto de vista, convencer a pessoa, entender o que ela está falando, aceitar o que ela está falando. É diálogo, né? E aí não tem esse lance, discutir política, todos sentarem aqui e fazerem aquela... isso não existe, né? É um elitismo inaceitável. Claro, aí. Só alguns tivessem essa capacidade. Pois é. Exatamente. E essa prerrogativa. Exatamente. Só os príncipes Bom, nós da Sorbonne. nós chegamos ao final do nosso contraponto. Queria aqui agradecer, em nome dos blogueiros do sindicato do Barão de Tararé, né, a sua presença, Sérgio. Todo o debate aqui que foi esclarecedor, dizer que nós vamos defender o Marco Civil na internet e vamos falar com os bancários, dialogar com os bancários a respeito do que está em jogo aqui, que é muito importante, né? E que todos que estão nos assistindo também façam isso, né? Tomem suas posições e saiam diria, vão à luta, né? Seja qual for a sua posição, vá à luta, mobilize. E eu espero que seja pela defesa né? Desse espaço democrático. Então, um grande abraço a vocês que nos assistiram esse tempo todo. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. E até o próximo Contraponto, né, gente? Exatamente. Valeu.